Depois de uma primeira temporada praticamente perfeita, Ted Lasso termina sua segunda temporada e ouso dizer que consegue ser melhor que a anterior. E o vídeo de hoje eu vou falar o porquê. A primeira temporada, ela é uma preciosidade, ela é muito boa, e desde o começo ficava muito claro qual era o conflito dela, da Rebecca querendo destruir o Richmond, que é o time do ex-marido dela, que ela agora tá gerindo, ela tá tomando conta, e para isso ela contrata o Ted Lasso, que é um técnico que aparentemente não é bom. A segunda temporada, por sua vez, não deixa muito claro, a princípio, qual que vai ser o conflito dela, mas acredite, o conflito está presente ali, está sendo desenvolvido ao longo da temporada, onde o foco, eu diria, é justamente, agora que a gente já conhece os personagens, desenvolvê-los e aprofundá-los, principalmente sobre duas temáticas, sendo uma família e a outra saúde mental. Daria para falar logo de cara sobre essas duas temáticas envolvendo o nosso protagonista, o Ted Lasso, que eles resgatam a questão do ataque de pânico que ele teve na primeira temporada e desenvolvem aqui na relação dele com a doutora Sharon, que é uma psicóloga que é contratada pelo time para ajudar os jogadores e aparentemente, a princípio, ela não é afetada pelo efeito Lasso, pelo carisma do Ted. Todo esse arco envolvendo a doutora Sharon eu acho ótimo porque acrescenta uma outra personagem que tem uma dinâmica diferente ali no grupo que é muito legal, ao mesmo tempo que mostra como saúde mental é importante e terapia é necessária. E ver todo o processo do Ted relutante em querer fazer terapia foi muito importante para mim, eu vou até abrir meu coração aqui, de eu ver aquilo e ir atrás de terapia, de buscar fazer isso porque eu precisava, só que eu não tinha tanta ciência disso. Muito por parte também de amizades que eu tenho, que falaram para eu fazer, mas também de ver isso em tela e perceber o quão importante é você ver essas coisas sendo tratadas em séries, em filmes, em obras da cultura pop que você gosta, porque isso é importante também pra gente, que tá desse lado aqui assistindo. E por isso eu sou extremamente grato a Ted Lasso, que é uma série que eu amo, é uma das minhas favoritas já hoje em dia. E ver todo esse processo do Ted de ir pra terapia e traz umas nuances, umas camadas muito interessantes pro personagem. Mostram esses sentimentos que ele tá escondendo, como que ele lida com esse otimismo gigantesco, até como se fosse uma armadura para ele não ter que lidar consigo mesmo. E como a temática da família é tão importante para ele, quando ele consegue se abrir com a doutora Sharon e falar do suicídio do pai, e como que daquele momento em diante ele decidiu não desistir das coisas, e eu acho que até isso faz com que a primeira temporada, a cena que ele assina os papéis do divórcio, acabe ganhando um contorno ainda mais dramático pro personagem, e eu acho todo esse desenvolvimento do Ted muito bacana. Porém, o personagem que eu acho que tem um arco de desenvolvimento mais forte e mais inusitado de todos acaba sendo o Nathan, porque se a gente pensa no personagem na primeira temporada, ele é o underdog ali no meio, ele é o que não consegue falar direito, que é meio que deixado de lado, só que o Ted traz ele pra junto da equipe, e ele cresce ali naquele contexto ao ponto dele ser promovido a técnico. Só que nessa segunda temporada a gente vê o personagem ganhando um certo poder, ganhando fama, só que em vez dele continuar abraçando o lado positivo disso, ele vai para o caminho totalmente oposto. Ele meio que vai para o lado sombrio da força mesmo, dele replicar um comportamento tóxico pelo qual ele passava antes, aparentemente, tanto ali no clube quanto com a própria família. Então é a forma que ele encontra de demonstrar poder e de se sentir de que isso vai fazer ele ser respeitado, dele pegar o Will, que assumiu o lugar dele ali como auxiliar, ajudante ali do time, e maltratar o Will. Fazer a mesma coisa com os jogadores, que na cabeça dele estão abaixo dele, que tem que fazer o que ele manda. A própria relação dele com a Killy, que ele começa a ler tudo errado que está acontecendo entre os dois. E tudo isso vai se desenvolvendo ao longo da série, até ele chegar no ápice disso tudo, que é trair a confiança do Ted, que compartilhou algo pessoal dele para ali os Diamond Dogs. E até triste quando a gente vê no momento clímax dessa temporada, que é justamente o confronto dos dois, que não é muito bem um confronto, né? É muito mais uma frustração do Nathan sendo colocada para fora ali
em relação ao Ted, dele não se sentir querido pelo Ted, do Ted não ter dado atenção pra ele e como que ele sente falta disso. Porque se a gente pensa na primeira temporada, é o Ted que traz ele pra junto da galera. O Ted tem alguns momentos com o Nathan e nesse processo, o Nathan, trazendo de novo a temática da família, ele projeta uma figura paterna no Ted que ele não sente que ele tem em casa por conta de como o pai o trata, de ter meio que um comportamento tóxico ali, uma relação tóxica de pai com filho e como que ele sente se acolhido pelo Ted. E nessa segunda temporada, se a gente pensa bem, não tem momentos dos dois sozinhos, acaba sendo constantemente o Nathan junto com a equipe e no meio ali tá o Ted. Só que o Nathan foi promovido a um ponto de técnico que ali meio que todo mundo tá num nível de igualdade, de todo mundo estar junto, só que isso é uma coisa, e eu entendo talvez essa frustração do Nathan, só que nada disso justifica todo o resto que ele fez, que nada tem a ver com o Ted. E no final das contas, falando também sobre saúde mental, o Nathan é o personagem que mais precisa de terapia ali dentro no momento que a gente tá vendo essa série, e é o único que aparentemente não vai atrás da doutora. E pra mim, esse é o conflito da segunda temporada, é ver esse arco de desenvolvimento do Nathan indo pro lado sombrio. Eu não quero usar exatamente essa palavra, mas dele se tornar um vilão pra uma possível terceira temporada, quando ele se junta ali com o Rupert no West Ham, que ele vai treinar aquele time, e você vê que a temporada, tecnicamente mesmo falando que são pequenos detalhes que vão construindo o personagem por esse caminho, da forma como ele se veste, como cada vez mais ele vai usando menos cores, nem as cores do time ele acaba usando no último episódio mesmo, e também o cabelo dele como vai ficando mais branco, como é preto, vai ficando grisalho, vai ficando branco, pra mostrar meio que essa separação do personagem talvez, chegando no ponto máximo que eu acho que realmente é algo que é muito sentido, e aí mostrando essa ruptura dele com a filosofia do Ted, que é pegar o cartaz do Ted e rasgar, cortar essa relação que ele tem com o personagem, o que é muito simbólico dentro da série, porque a placa em si, ela se tornou um símbolo de positividade, e o Nathan cortar, rasgar isso, é muito forte ao meu ver. Outros personagens ganham espaço e destaque nessa segunda temporada, principalmente o que foi uma grande surpresa que eu gostei muito, o Sam, da relação dele com a sua terra natal, o seu posicionamento político, a relação dele com a Rebecca, como ele acaba sendo sondado por uma equipe misteriosa. E eu acho que isso tudo é muito legal pro personagem, porque cria-se uma jornada de amadurecimento pra ele que coloca ele num outro nível ao final da temporada, que eu achei muito legal. A Kiri também dá pra falar que ela tem uma jornada de amadurecimento nessa segunda temporada, mas muito mais em relação à profissão dela mesmo, nesse quesito profissional. Porque na primeira temporada, no começo, ela é muito conhecida ali por ser a influencer digital e tudo mais, e nessa segunda temporada, ela meio que começa, de fato, a colocar a cabeça nesse trabalho de RP, de relações públicas, de usar os jogadores, pegar as marcas e tudo mais, e como que ela vai evoluindo ao longo da temporada, ao ponto de fazerem uma matéria sobre ela, e ela também ter a sua própria empresa no final, que acaba sendo muito legal isso. E a cena do último episódio dela com a Rebecca chorando, e a Rebecca feliz, mas triste, realmente dá uma... emociona, porque é muito legal ver esse arco da personagem também se desenvolvendo. O próprio Riggins, que é um alívio cômico na maior parte do tempo, no episódio temático de Natal, eu sinto que ele acaba tendo um destaque muito legal dessa questão familiar, de juntar a família real dele com a família do clube dele, e agora ser popular ali também, que é muito bacana. Ou até mesmo o episódio do Coach Beard, que é inspirado no filme Depois de Horas, do Martin Scorsese, que é bem surreal e meio estranho, parece que não casa muito bem com a série como um todo, mas eu gostei bastante, e eu gosto desses episódios temáticos que eles acabam subvertendo o que a gente imagina que a série pode trazer. O de Natal, como já citei, esse, mas talvez um dos mais legais acabe sendo de comédias românticas, que pega de Harry e Sally feitos um para o outro, até de Jerry Maguire, nessa jornada do Roy voltar pro time. O Roy, pra mim, é um outro personagem que cresce demais nessa segunda temporada, dele deixando de ser jogador, passando a ser treinador de um time infantil, virando comentarista e no final das contas voltando pro time sendo treinador também. E eu gosto muito até do espelho que eles fazem, dele saindo na última partida dele, mancando e todo mundo gritando enquanto ele tá saindo, que parece uma despedida, e na forma como ele volta, que ele chega mancando também, só que ele
bota o joelho no lugar, entra e todo mundo começa a cantar também. E falando do Roy ainda, eu acho que vai até um pouco além, porque nessa segunda temporada também passa muito por um processo dele se expressar emocionalmente também, além dos grunhidos, por mais que ele use bastante os grunhidos, tanto na relação dele, talvez, ali, dele com a Keely, passa por uns momentos conturbados que eu fico curioso, que é uma outra coisa que eu quero ver como que vai ser desenvolvida numa terceira temporada, porque aparentemente eles não estão exatamente no mesmo lugar dentro do relacionamento, no final deixa um pouco isso claro, mas a relação dele com Jamie Tart, que é um outro personagem que também evolui, deixa de ser egocêntrico e traz de novo toda a questão, a temática de família dele com o pai, que também é muito tóxico com ele, que tanto o Roy quanto o Tart, eu sinto que são personagens que evoluíram num ponto que permitem-se dar aquele abraço naquele episódio em que o pai do Jamie tá brigando com ele, e o Jamie fica, tipo, desolado, e aí é o Roy que vai dar o abraço nele. Eu acho que isso é algo muito sintomático e muito significativo, e eu acho maravilhoso. E esses são meus comentários sobre a segunda temporada de Ted Lasso. Eu gostei demais dela. Pra mim, ela tá ali no mesmo nível, talvez um pouco superior à primeira, até pelo fato de, principalmente, a gente já conhecer os personagens e ser uma temporada que permite-se ousar, tentar fazer coisas diferentes, sair um pouco da zona de conforto, porque eu sinto que seria muito cômodo eles continuarem fazendo o que funcionou tão bem na primeira. Eles fazem, mas eles vão além disso ainda. Eu acho isso muito bom pra série como um todo, dela continuar revigorante, dela continuar fresca, de você querer ver o próximo episódio, de você não saber o que te aguarda. E tudo isso é muito positivo. E eu tô muito empolgado pra terceira temporada, já estou aqui sofrendo que acabou a segunda. Vocês curtiram essa segunda temporada de Ted Lasso? Qual é o personagem favorito de vocês? Deixa aqui embaixo nos comentários, assina o canal para fazer parte da comunidade aqui do Bilheteirama, deixa um joinha, que eu agradeço demais, e a gente se vê na próxima. Tchau, gente!